Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová. Da última vez, né, quando eu contei aqui para vocês um trecho da minha história, eu mencionei o evento, né, da doença e da morte de um irmão meu que era pioneiro especial. E aí eu tenho que iniciar essa fala lembrando que ex-testemunhas de Jeová são sempre convidados a não comparecer nos eventos, né. Então, assim, casamento dos meus irmãos eu não fui, né, eu sempre fui avisada, inclusive, que quando os meus irmãos estivessem na casa dos meus pais, especialmente esse meu irmão que era pioneiro especial, eu não deveria passar por lá, não deveria aparecer na casa dos meus pais. Uma coisa também que eu gostaria de mencionar é que sempre que eu precisei ir à casa de meus pais e havia alguma testemunha de Jeová visitando eles, eu era convidada a entrar pela porta dos fundos. Então, isso foi uma coisa muito presente, sabe, durante todos esses anos. Sempre que eu precisei, ir à casa de meus pais, eu e tinha alguma testemunha de Jeová visitando eles, eu tinha que entrar pelos fundos, ou se eu já estivesse na casa e chegasse alguma visita TJ, eu tinha que ficar dentro do quarto até a visita se retirar. A gente acaba se submetendo a isso, porque eu nem sei explicar por quê. Na verdade, a gente precisa desse contato, né, com a família. Nós somos muito dependentes emocionalmente desse contato com a família, então eu acho que a gente acaba se submetendo a isso. Mas aí vamos voltar lá para, acho que foi 2017, se houver algum engano eu peço perdão, mas é porque as sequelas são muitas e a mente também já não funciona tão bem. Em 2017 ele adoeceu, né, depois de 3 dias de dor de cabeça, ele foi diagnosticado com um tumor cerebral, e como eu mencionei na outra live, nessa época a gente ainda tinha um pequeno contato, pelo menos com a minha irmã, não muito com ele, porque ele estava, assim, bem cego mesmo, bem cegado por essas doutrinas, né, essas doutrinas aí excludentes. E ai, perdão aqui a interferência. Eh, então eu não tinha tanto contato com ele, eu tinha um pouco mais de contato com minha irmã. E aí ela me mandou uma mensagem pedindo que eu fosse até o município deles, porque ele tinha sido diagnosticado com esse tumor, que já estava muito grande, e eu precisaria passar uns dias na casa da minha mãe dando um certo suporte, inclusive psicológico, para a jornada que iriam enfrentar com cirurgia e radioterapia, quimioterapia, tudo isso que envolve, né, um paciente com câncer. Então, eu fui, né, me disponibilizei. Deixa eu só tirar meu som aqui. Pronto, para ficar melhor, para não interferir. Então eu me disponibilizei para ajudar no que fosse preciso. Passei 15 dias lá ajudando no que pude, larguei meu trabalho, minha casa, meus filhos pequenos e tudo, ajudei como pude. E depois disso, depois que tudo passou, a parte mais crítica da situação, eles me bloquearam no WhatsApp, né. Enquanto houve esse bloqueio no WhatsApp, a minha filha, que tinha 14 anos na época, ela ficava observando, assistindo tudo isso, né. Então eu trocava muita informação com a minha filha, informação a respeito da família, como é que estavam as coisas, porque minha filha estudava lá, nesse município, então ficava bem presente na casa dos meus pais. Então ela sempre me mantinha informada, né, do que estava acontecendo, das melhoras ou pioras no estado de saúde dele, e observando, assistindo.
né, tudo o que estava acontecendo, inclusive em termos de relacionamento meu com a minha família. E aí, finalmente chegou um dia em que o médico falou para ele que não tinha mais jeito, a doença tinha voltado, né, mesmo depois da radioterapia. Diga-se de passagem, ele se negou a fazer a quimioterapia, em primeiro lugar porque as quimioterapias costumam enfraquecer, entre aspas, né, o sangue, e algumas pessoas precisam de transfusão. Então, ele para se prevenir, né, de não ter que enfrentar essa situação de necessidade de uma transfusão, ele optou por não fazer a quimioterapia. E aí, depois de 2 anos de luta, pós-cirurgia, ele realmente ficou acamado, ele começou a não conseguir mais engolir, né, não conseguir mais tomar água sozinho, não se alimentava mais sozinho, e ficou hospedado em casa de minha irmã, acho que por conta de ela ter mais energia, meus pais já são idosos, né, e tal, e ela tomou conta mesmo realmente da situação. Quando ele ainda falava, ele pediu para ver minha filha estava comigo. E aí eu levei a menina até a porta da casa da minha irmã, porque eu já tinha sido previamente avisada que não ia ser recebida, mas como minha filha era adolescente, eu fui levá-la, né. Então eu tive, assim, aquele super baque, literalmente, né, de ver a porta ser batida na minha cara, de minha filha entrar na casa da minha irmã e eu ter que ficar do lado de fora, aguardando. Passei por todas essas humilhações, mas com aquela certeza em meu coração de que eu estava fazendo a coisa certa, porque o amor que Jesus nos ensinou, né, ele é uma coisa muito superior, nós estamos muito longe, na verdade, de exercer esse amor que Jesus Cristo realmente ensinou. Então eu pensei dentro do meu íntimo que quando ele estivesse necessitando de cuidados em hospital público, em algum lugar que eu pudesse entrar, sem precisar da permissão de terceiros, eu faria isso. Eu o visitaria, eu iria dizer a ele o quanto eu o amava, apesar de tudo que tinha acontecido. Dizer para ele que, no final das contas, nada disso que se faz, né, em termos de ostracismo, de desprezo à família, isso não vale a pena, porque essa foi realmente a realidade. Quando eu finalmente pude vê-lo num hospital público, eu soube que ele estava no hospital público, então eu entrei no hospital, fui até o leito dele, me despedi dele, né, fiquei realmente, assim, muito emocionada. Para mim foi uma das coisas mais terríveis que eu podia passar na minha vida, foi ver meu irmão definhar daquela maneira. E graças a Deus eu consegui chegar a tempo de me despedir dele, de beijá-lo, de falar ainda com ele, apesar de que ele já não conseguia mais me dizer nada. É interessante que eu costumo dizer que o câncer, ele é um período de reflexão na vida da pessoa, porque quando ele me viu no hospital, ele começou a chorar. Ele chorava e gemia. Ele se esforçou para falar, para me dizer alguma coisa, mas ele não podia mais, ele não conseguia mais falar. Então, assim, a leitura que eu fiz daquele momento é que ele percebeu que isso não vale a pena. Eu creio que sim, e espero que sim, espero que eu esteja certa, porque eu vi no rosto dele aquele desespero da pessoa que quer, se reconciliar, quer falar alguma coisa e não consegue mais. E aí eu fui para casa e esperei que a minha família tivesse a dignidade de mandar uma mensagem para mim quando ele falecesse, porque isso já era inevitável, né, a gente sabe, quando a gente vê o cenário, a gente sabe que isso é inevitável. Esperei que eles me enviassem mensagem
e eu estava trabalhando, eram mais ou menos umas 10 horas da manhã, quando a esposa do meu tio ligou para mim e pediu que eu não falasse nada a respeito da morte do meu irmão com o esposo dela, né, com o meu tio, porque estava também doente, fragilizado, e ela não queria que ele tivesse algum baque, assim, algum problema emocional, fruto dessa notícia. E foi assim que eu fiquei sabendo da morte do meu irmão. Sem contar que isso já eram 10 da manhã, os municípios ficam longe um do outro, a gente precisa de uma folga de tempo para poder viajar, né, e chegar a tempo de assistir, de se despedir, enfim, de todo esse protocolo, né, que envolve a partida da pessoa. Mas o que eu observei é que tudo foi feito, montado para que eu não conseguisse chegar a tempo de presenciar inclusive o próprio momento, né, que se faz lá no Salão do Reino e tudo, foi tudo organizado para que eu não chegasse a tempo. A única coisa que eu vejo, assim, de positiva nessa história é em relação àqueles gatilhos que a gente precisa para acordar, e para acordar não só a você própria, mas para acordar outras pessoas também que estão presenciando esse momento. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.